primeiro tipo de função que nós vamos estudar aqui vai ser o que nós chamamos de função afim ou função do primeiro grau, tanto faz, tá? Então a gente vai estudar esse tipo de função. E essa função, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: ela é uma função que tem domínio real e contradomínio real, tá? Lembre desses conceitos. Domínio é onde saem os valores de x, né? Onde saem os valores, onde estão os meus valores de entrada na função, e o contradomínio, né? É onde estarão as minhas imagens, né? Os valores de chegada, né? E essa função, ela tem uma forma, tá? Uma forma algébrica. Essa forma algébrica é assim, ó. Ela é escrita dessa forma: f de x igual a x mais b, tá? Com a e b pertencente ao conjunto dos reais. Tá? O que eu quero dizer com a e b pertencente aos conjuntos dos reais? Que eles são números quaisquer que a gente conhece, né? A e b são números reais. Tá? Outra coisa que a gente precisa saber, vamos dar alguns nomes aqui, né? Esse A, que é um valor real, ele é chamado de coeficiente angular. Depois a gente vai ver por que se dá esse nome. Ele vai estar relacionado com a inclinação da reta. Essa função a gente vai ver que a forma geométrica dela é uma reta e esse A vai influenciar diretamente na inclinação dela. Então, coeficiente angular, tá? Ou ainda, vocês vão escutar o nome taxa de variação. Tá? E o coeficiente B, que é esse coeficiente aqui, ó, ele é chamado de coeficiente linear. Tá? E o coeficiente linear, eu vou escrever o que ele é, mas depois eu vou mostrar graficamente o que ele significa. Tá? O coeficiente linear, ele é a ordenada do ponto onde a função intercepta o eixo y, tá? Então é basicamente assim, ó, só rapidamente para vocês entenderem, tá? Você tem aqui um gráfico, tá? Alguém não sabe o que é plano cartesiano? Por favor, se manifeste. Eixo x, y. Imagino que em algum momento vocês já estudaram isso. Se não estudou, por favor, se manifeste, tá? Quando eu falo de plano cartesiano, eu estou me referindo a dois eixos ordenados, x e y, que são perpendiculares entre si, formam um ângulo aqui, ó, de 90 graus, tá? E a nossa função
E a nossa função afim, ela vai ser uma retinha, tá? Vai ser uma retinha assim, ó. E essa reta, em algum lugar, ela vai interceptar o eixo Y. Tá? Esse pontinho que eu estou destacando aqui em vermelho, ele tem duas coordenadas. A primeira coordenada, que vai ser 0 para x, certo? Porque para o eixo x essa coordenada é 0. Essa primeira coordenada do ponto é chamada de abscissa do ponto. Tá? E a segunda coordenada, que vai ser o b, que é o nosso coeficiente linear, né? Que no caso no ponto, ele se chama aqui ordenada do ponto. Então assim, um ponto, ele é composto de duas coordenadas. A primeira coordenada se chama abscissa e a segunda coordenada se chama ordenada, certo? Então, as coordenadas do ponto, onde a função intercepta aqui o eixo y, é 0 e o b. Ah, professor, mas é muita letra, eu não estou conseguindo entender essa história aí. Tá. Então, a gente falou de forma algébrica, vamos tentar trabalhar com uma coisa mais numérica, né? Então, segundo lugar aqui, né? Que a gente precisa saber é a forma geométrica. Segundo lugar não, né? Terceiro lugar. Forma geométrica. E nesse caso, a minha função do primeiro grau, ela é uma reta. Tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma função assim, ó. Vamos pegar aqui uma f de x, que é igual a 2x menos 10. Tá? Primeira coisa, é uma função de primeiro grau? É. Por quê? Porque ela tende a esta forma que está aqui, ó. Tá? f de x igual a x mais b. Ela tende a essa forma. A e b são reais. O a aqui, né? Quem que é o nosso a? O a aqui é igual a 2, né? E o b aqui, ó, é igual a menos 10, tá? Então, esse aqui é o meu a e o b também, incluindo o sinal, né? Menos 10. E note que o expoente de x é 1, por isso que ela é dita a função do primeiro grau, né? Então, o expoente da nossa variável independente aqui, né, é 1. Nossa variável independente é o x. Muito bem, né? Então, o que eu quero dizer aqui, ó? Que essa função, quando eu falei aqui desse pontinho, neste exemplo aqui, ó, ela vai interceptar o eixo y, tá? No ponto 0 para x e menos 10 para y. Claro que aqui, ó, aqui é só aqui, nesse caso, né, a função teria que estar aqui embaixo, né? Porque o ponto é menos 10, né? E aqui ela está para o lado positivo. Mas eu só estou ilustrando, tá? Que esse B aqui, ele representa essa segunda coordenada do ponto, tá? Beleza? Então, só para vocês entenderem o que significa o B, tá? Então, algumas coisas que a gente pode observar, né? Por exemplo, se eu peço para vocês calcularem assim, ó, vamos supor que eu peço para vocês calcularem aqui o f de 12. O que seria o f de 12? Né? No lugar do x, você vai colocar o valor 12. Então, ficaria assim, ó, 2 vezes 12 menos 10. Então, isso aqui, ó,
é 24 menos 10, que é igual a 14. Então, se eu uso um valor do domínio 12, tá? Ele está no domínio, esse x aqui está no domínio. Ele vai me resultar, ele vai me dar uma imagem do valor 14, que vai estar aqui, ó, nesse segundo conjunto, tá? Então é bem simples, o conceito aqui é bem simples, tá? Algumas observações importantes, que é legal a gente saber, que é assim, ó. Observações, tá? Então, uma primeira observação que é interessante a gente fazer é assim, ó, que se o A for igual a 0, né, então essa coordenada aqui, ó, essa coordenada não, desculpa, esse valor aqui, ó, for igual a 0, então se A for igual a 0, a gente fala que a função ela é constante. Por que ela é constante? Tá? Porque você vai, como o A vai ser 0, 0 vezes x vai ser 0 e só vai sobrar o valor b. Então vai ser um valor numérico, a função vai ser um valor numérico. Por que ela é constante? Tá? Porque se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, uma função que seja assim, ó, f de x igual a um valor constante, 4. Como não tem o valor x na função, se eu fizer, por exemplo, f de 0, vai dar 4. Se eu fizer f de 1, vai dar 4. Se eu fizer f de 200, vai dar 4. Se eu fizer f de 3,5, vai dar 4. Para qualquer valor de x que eu insira aqui, tá? O valor de saída ou a imagem vai ser 4. Tá? Por isso que a gente diz que a função é constante se A for igual a 0. E se o B for igual a 0, ou seja, o coeficiente linear for igual a 0, a gente diz que a função é uma função linear. E a função linear tem uma característica que é importante a gente saber, que ela intercepta o ponto zero vírgula zero. Então, toda função linear que tem coeficiente linear igual a zero, ela vai passar pela origem do plano cartesiano, tá? O 0, 0 que a gente chama de origem do plano cartesiano, que é esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, é a origem, tá? E o que vocês precisam saber também de uma função constante? Que o gráfico dela, a reta, como toda função de primeiro grau, uma reta e a função constante é uma função de primeiro grau, né? Essa função constante, ela vai ser paralela ao eixo x, ou eixo das abscissas. Tá? Eixo x é chamado de eixo das abscissas. Pessoal, preciso saber se vocês estão entendendo bem aqui, tá? Porque talvez eu esteja falando alguns termos que alguns de vocês não tenham visto. Então, se algum desses termos não forem familiar para vocês, eu preciso que vocês se manifestem ou no chat, ou aqui na voz aqui, ó. Guilherme perguntou, não seria o contrário no plano cartesiano? Não. Não seria o contrário, não. Porque assim, ó, a primeira coordenada sempre representa o eixo x, tá? Que é o eixo horizontal. E a segunda coordenada sempre representa o eixo y, que é o eixo vertical. Então, esse ponto, se você anotar aqui, para o eixo x, né? Ele é 0, e para o eixo y ele tem uma altura, né? Então essa altura aqui desse ponto com relação a essa horizontal x, né, representa a ordenada, tá?
do ponto. Então tá. Beleza, então vamos aqui para vamos usar o mesmo exemplo, tá? Que é o f de x igual 2x menos 10. Tá? Então vamos ver que informações que a gente tem aqui dessa função. Vamos ver que informações a gente pode tirar. Né? Então vamos trabalhar em cima desse exemplo. Primeiro, né, o coeficiente, a gente já viu, né, dessa função, o coeficiente angular que nesse caso é a minha variável a, né, minha incógnita a, né, meu coeficiente a, ele é igual a 2. Tá? O coeficiente linear, que é o meu b, é igual a menos 10. Então aqui a gente tira a informação que a gente tira, que essa função ela intercepta o eixo y, tá? No ponto 0 e menos 10. Beleza? Que mais que a gente pode falar de uma função, né? A gente pode usar aqui o conceito do zero ou raiz da função. Então, ó, zero ou raiz da função. Tá? E o que é esse zero ou raiz da função? Tá? É o valor que você insere aqui no x que me resulta no valor zero. Então a pergunta é, como é que eu acho zero ou a raiz da função? Ou simplesmente raiz da função? Ou simplesmente zero da função? Eu preciso descobrir o valor de x que eu coloque aqui, ó, nessa função e que me resulte em zero. Fica claro aqui, ó, que se eu fizer, por exemplo, o f de 5, o que vai acontecer se eu fizer o f de 5? Vai ser 2 vezes 5 menos 10. Isso aqui vai ser igual a 0. Então, o 5 aqui, ó, esse valor 5 é a raiz ou zero da função. Raiz ou zero da função. Tá, mas professor, aqui fica fácil. Mas se eu pegasse uma função de primeiro grau bem difícil, o que eu teria que fazer? Bom, o procedimento que a gente faz é o seguinte. A gente pega a nossa função f de x e faz ela igual a quanto? Zero. A gente impõe que ela seja igual a zero para poder achar o valor de x. Então, note aqui o seguinte, ó. Quem que é a minha função f de x? Tá? Então, a minha função aqui, como exemplo, é 2x menos 10 e eu vou igualar ela a zero. E aí a gente vai isolar o x para achar o zero dessa função. Então, olha só como é que vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar 2x menos 10 igual a zero, ou seja, 2x igual a 10. Daqui eu vou tirar que x é igual a 10 divididos por 2, que é igual a 5. Tá aqui o meu zero. Então, para eu achar o zero ou raiz da função, o que eu faço? Eu pego a minha função, vou isolar, vou igualar ela a zero, né? Então, pego minha função e igualo ela a zero e isolo o valor de x. Beleza? Então, assim que eu acho o zero ou raiz da função. Então, nesse caso, para essa função, a raiz dela é 5. Beleza?
Tranquilo? Só vocês podem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do gráfico. Depois eu vou mostrar que esse zero da função, na verdade, o que, que ele é? O que, que é esse 5 aqui, né? Esse 5 agora é a abscissa do ponto onde a função intercepta o eixo x. Como assim, professor? Assim, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá? Ó, vou pegar aqui meu plano XY. Ô, professor. Pode falar. O Guilherme está perguntando o que é abscissa. Abscissa é a primeira coordenada do ponto, tá? Então, um ponto ele tem duas coordenadas. Uma coordenada para x e uma coordenada para y. A primeira coordenada a gente dá o nome de abscissa. E a segunda coordenada a gente dá o nome de ordenada, tá? Ou também a gente diz que o eixo x é o eixo das abscissas, tá? Beleza? Então, olha só. O que, que a gente sabe? A função intercepta aqui, ó, o eixo y no ponto 0 e menos 10. Aqui, ó. Tá? E agora o que, que vai acontecer? Onde que ela vai interceptar o eixo x? Vai ser assim, ó. Vai ser aqui, ó, no ponto. Quem que vai ser esse ponto? É o ponto 5 e 0. Tá? Então, note que aqui é o coeficiente linear da função, tá vendo? Que é o valor de y, que é o valor de b. E aqui, ó, esse 5 é quem? O zero da função. Ou raiz da função, como você preferir. Tá? E assim, ó, a gente sabendo esses dois pontos, a gente já consegue ter mais ou menos, tá, um esboço desse gráfico. Então, olha como é que vai ser essa reta aqui. Ó. Vai ser uma reta mais ou menos assim, ó, passando por esses dois pontos. Esse gráfico aqui, ó, essa reta, representa a minha função, f de x. Essa aqui é minha f de x igual 2x menos 10. Tá? Beleza? Tranquilo até aí? Muito bem. Né? Uma outra coisa que a gente também pode analisar é a questão do crescimento e decrescimento da função afim. Então, crescimento e decrescimento. Crescimento e decrescimento de uma função afim. Então, a gente já sabe aqui, ó, a gente pegou como exemplo, vou partir sempre desse primeiro exemplo, né? Então, a gente pegou aqui como exemplo essa função aqui, ó, f de x igual 2x menos 10.
tá? Eu quero que você note aqui, ó, que essa função ela tem uma inclinação, tá? Que se você olhar aqui da esquerda para a direita, né, se você fizer esse acompanhamento aqui, ó, da esquerda para a direita, se você analisar essa função da esquerda para a direita, ela tem uma inclinação crescente, ó, tá vendo? Ela está crescendo quando você caminha aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, estou caminhando da esquerda para a direita, ó, a função está crescendo, tá? Agora, eu vou fazer uma pequena mudança nessa função, tá? Eu vou, em vez de deixar f de x igual a 2x menos 10, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a minha função, tá? E vou escrever assim, ó. Menos 2x menos 10, tá? E eu vou tentar esboçar o gráfico dela. Bom, eu já sei onde essa função intercepta o eixo y, tá? Ela intercepta o eixo y no ponto 0 e menos 10, ok? Agora, onde ela intercepta o eixo x? O que a gente tem que fazer? A gente tem que achar o zero da função. Como é que a gente acha o zero da função? A gente pega a função, que é 2x menos 10, e faz o quê? Igual a zero, e vai isolar a variável x. Então, eu vou ter aqui assim, ó, menos 2x igual a 10 positivo, né? Passando menos 2 dividindo, eu vou ter que o x é igual a menos 5. Tá? Então, isso aqui é o zero da minha função. Então, logo, a função intercepta o eixo x no ponto menos 5 e 0. Né? Como a gente fez aqui no anterior. Ó. Aqui é 5 e 0, porque aqui é o valor do zero da função. Então, agora, como eu achei o zero da função como sendo menos 5, né? Então ela vai interceptar o eixo x no ponto menos 5 e 0. Então, esse gráfico vai mudar um pouquinho. Ó. Né? Olha só como é que vai ficar o gráfico dessa função. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer eixo x e eixo y. Então, ó, eixo y aqui, eixo x aqui. Então, agora o que vai acontecer com essa função? Ela vai interceptar o eixo y nesse pontinho aqui, no 0 e menos 10, no mesmo ponto, né, que é a primeira função. Mas agora ela vai interceptar aqui, ó, o eixo x no ponto menos 5 e 0. Tá? Então, o gráfico da nossa função agora, ele vai ser assim, ó. O que muda nesse gráfico, basicamente? Né? A inclinação da reta. Então, no começo eu falei, né, que o A, que é o coeficiente angular, ele é responsável pela inclinação dessa reta. Né? Então, note agora que se você caminhar da esquerda para a direita, a tua função ela decresce. Se você caminhar aqui da esquerda para a direita, a função cresce. Se você caminhar aqui da esquerda para a direita, a função decresce. Então, quem vai definir se a função é crescente ou decrescente é o coeficiente A. Então, o que a gente pode concluir aqui? Ó? Que se o A, né, for positivo, que é o nosso primeiro caso, né? Aqui, ó, note que o nosso A aqui é positivo, é um valor maior do que zero. A função ela é crescente. Tá? E se o A for negativo, a função é o quê? Decrescente.
Aí, se o A for igual a zero? Se o A for igual a zero, o que a gente falou no início? Que se A for igual a zero, a função é constante. Tá? Então, o A aqui para a gente vai definir se a função é crescente ou decrescente. Então, o que eu posso dizer? Né? Que se o A for maior do que zero, a função é crescente. E se o A for menor do que zero, a função é decrescente. Beleza? Então tá, vamos fazer um exemplo aqui para finalizar. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui uma outra função. F de x, tá? Um outro exemplo aqui, tá, pessoal? Vamos pegar f de x aqui igual menos 5x mais 20, tá? Vamos tirar todas as informações que a gente pode dessa função, tá? Em primeiro lugar, quem que é o coeficiente angular dessa função? Menos 5. Quem que é o coeficiente linear dessa função? 20. Se eu tenho coeficiente linear, eu consigo saber o ponto de intersecção dessa função com o eixo y, que vai ser, nesse caso, o ponto 0 e 20, ok? Bom, vamos achar o zero dessa função. Como é que eu acho o zero dessa função? Né? Eu vou pegar a minha função, que é menos 5x mais 20, e igualar ela a zero. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 5x mais... Aliás, menos 5x igual a menos 20, né? Isolando o x, você vai ter menos com menos dá mais, 20 divididos por 5 dá 4. Então, esse aqui é o zero da minha função, zero ou raiz da função. Então, isso significa dizer, né, que minha função intercepta o eixo x no ponto 4 e 0. Que mais que eu posso dizer? Como o meu coeficiente angular aqui ele é negativo, eu já posso afirmar com certeza que minha função vai ser decrescente. Tá? Beleza? Muito bem. Gráfico, né? Vamos analisar o gráfico. Como é que fica o gráfico dessa função? Então, vou desenhar aqui, ó, eixo x, aliás, eixo y, né? Vou fazer aqui o eixo y e eixo x. Então, note que a minha função ela vai interceptar o eixo x no ponto 4 e 0. Vai interceptar o eixo x no ponto 4 e 0. E a minha função vai interceptar o eixo y no ponto 0 e 20. Esse gráfico tem que ser uma reta decrescente. Então, ó, o nosso gráfico vai ficar assim, ó. Mais ou menos assim, tá? Então, note que minha reta ela é decrescente, minha função é decrescente, tá? Esse pontinho aqui, ó, que é o 4, é a raiz da função, ou zero da função, raiz ou zero. Tá? Você pode chamar de como você quiser.
Aqui, quem que é o 20? O coeficiente linear. O coeficiente linear é o b da função. Então, note, né, é muito simples aqui o conceito, né, da função afim. Tem mais coisas para eu falar, mas acho que eu vou falar num outro momento. Mas, inicialmente, o que vocês precisam saber é isso, né? Então, conceito de uma função afim, só retomando, né? Uma função afim é uma função que tem domínio real e contradomínio real, tá? Ela tem uma forma algébrica aqui, ó, que é dada por f de x igual a x mais b. Tanto a como b são números reais. A é chamado de coeficiente angular, b é chamado de coeficiente linear, né? Quando a igual a zero, minha função é constante, tá? E quando b é igual a zero, a gente diz que a função é linear. A igual a zero, reta paralela ao eixo x. B igual a zero passa pela origem do plano cartesiano. Tá? O que mais vocês precisam saber? Como calcular o zero ou raiz da função, né? Basta você fazer o quê? Pegar a tua função, igualar ela a zero e isolar o valor de x. Né? Então, você vai encontrar o zero da função. E, por fim, crescimento e decrescimento. Quando o coeficiente angular é positivo, a minha reta é crescente. E quando A é negativo, a minha reta é decrescente. Beleza? Né? Para você achar o ponto de intersecção com os eixos, você precisa achar o zero da função e o coeficiente angular, que é explícito. Né? Então, muito bem, para achar o ponto de intersecção com o eixo x, vai ser o zero da função e a segunda coordenada vai ser 0. E para achar o ponto de intersecção com o eixo y, a primeira coordenada vai ser 0 e a segunda coordenada vai ser o coeficiente linear. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Bastante informação, né, nessa aula. Imagino que sim.